Alexandre de Moraes e Bolsonaro brigam dentro do ginásio, Caramelo apareceu e tudo mudou. O ginásio municipal de Pedras Claras estava lotado. Gritos, vaias, aplausos, tudo se misturava no calor abafado daquele fim de tarde. Os dois políticos mais influentes do país estavam frente a frente, trocando farpas no palco da celebração da União Popular. O clima, já tenso, atingia o limite. Quando a discussão ameaçava virar confusão, ele entrou. Sem ser anunciado, sem convite, sem aviso. Um cachorro vira-lata, de pelo dourado e olhar esperto, atravessou a multidão e pulou direto no centro do confronto. Caramelo. A plateia prendeu a respiração. Em segundos, tudo mudou. Os ânimos se acalmaram, os rostos endurecidos amoleceram, e os dois adversários pararam de falar, talvez pela primeira vez em meses. Ninguém entendeu o que aconteceu ali. Mas todos sentiram. A partir daquele momento, o que parecia impossível começou a se desenhar. Se você está aqui, já sabe que essa história é muito mais do que política ou polêmica. É sobre união, sobre escolhas, sobre escutar o que não se diz com palavras. E, acima de tudo, é sobre um cão que apareceu no momento certo para mudar tudo. Curte esse tipo de conteúdo? Então curta o vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar tudo o que vem por aí. Essa história só está começando. Pedras Claras era uma daquelas cidades que pareciam ter parado no tempo. Ruas de paralelepípedo, igreja no alto do morro, rádio comunitária que começava o dia com forró e terminava com reza. Mas naquele mês de junho, algo extraordinário pairava no ar. Os moradores sabiam. Os olhos brilhavam nas feiras, os cochichos corriam nas filas do mercado, e até os sinos da matriz pareciam tocar com um compasso mais acelerado. O motivo era simples e ao mesmo tempo inacreditável, dois dos nomes mais influentes e controversos da política nacional pisariam juntos no chão rachado do velho ginásio municipal. A celebração da União Popular, criada pelo prefeito como uma forma de pacificar os ânimos e unir ideias em tempos de divisão, tinha se tornado palco de algo muito maior do que todos previam. A estrutura fora montada com esmero. Bandeirolas coloridas enfeitavam cada canto do ginásio, o som dos ensaios da orquestra local se misturava ao barulho da multidão que se amontoava do lado de fora. A cidade, acostumada a vaquejadas e quermesses, nunca vira nada parecido. Naquela manhã, Caramelo já estava rondando as barracas de milho cozido e cuscuz, sendo alimentado por mãos generosas. Ele era conhecido por todos, o cachorro dourado que dormia onde bem queria, que participava das missas de domingo, que assistia às quadrilhas de São João como se fosse jurado oficial. Ninguém sabia de onde ele viera, apenas que sempre estivera ali. Como um pedaço vivo da cidade. Diferente das pessoas, Caramelo não compreendia debates políticos nem discursos inflamados. Mas ele compreendia o clima. E naquela manhã, o ar estava denso. A cidade estava dividida em dois lados que não se misturavam, até nas camisetas se viam as cores opostas, os gritos abafados, os olhares atravessados. O ginásio estava lotado. Havia gente de toda parte, moradores, jornalistas, estudantes, turistas curiosos, lideranças locais. A Orquestra Jovem de Pedras Claras deu início ao evento com uma versão nordestina do hino nacional. Em seguida, as figuras principais tomaram o palco. Ambos entraram juntos, mas o clima era de confronto, não de celebração. Os aplausos e vaias misturaram-se numa massa sonora inquieta. Um deles ajeitou o microfone com firmeza, encarando o outro com expressão contida. O segundo cruzou os braços, aguardando. Quando a fala começou, o tom já era provocador. Estamos aqui hoje para demonstrar que, apesar das diferenças ideológicas, é possível construir um país unido. Mas é preciso lembrar que união não se faz com imposições. Se estamos aqui, é porque o povo exige equilíbrio e justiça, se não autoritarismo disfarçado. Os murmúrios se espalharam. A plateia dividiu-se imediatamente. Palmas e vaias intercaladas tornavam impossível distinguir apoio de protesto. A tensão crescia. Foi nesse exato momento que Caramelo atravessou a porta lateral do ginásio.
Ninguém percebeu de início, se exceto uma criança na primeira fila, que soltou um gritinho de alegria. Ele caminhava com a habitual tranquilidade, a língua pendurada, abanando o rabo com graça. Não tinha dono, mas tinha autoridade. Parou no centro do palco, sentou-se e soltou um latido. A plateia ficou em silêncio. Ambos os políticos olharam para baixo, confusos. Um deles sorriu sem perceber. O outro abaixou a cabeça, rindo discretamente. O latido foi seguido por um outro, mais longo, como se Caramelo dissesse, já deu, né? Alguém na plateia começou a rir. Depois, outra pessoa. Em segundos, o ginásio inteiro caiu em gargalhadas. A tensão se dissolveu. A música do fundo, que até então parecia apagada, voltou a soar, uma sanfona tocando suave. Caramelo, deitado no meio do palco, fechou os olhos como se dissesse, agora sim, podem conversar. O mestre de cerimônias, um radialista experiente da cidade, aproveitou o momento. Pedras Claras agradece ao nosso convidado especial e o único que conseguiu calar os dois por um minuto inteiro. As palmas vieram como chuva. Genuínas. Pela primeira vez naquele dia, não estavam divididas. A câmera da TV local focou em Caramelo, que bocejou com tédio diante da confusão humana. Nos bastidores, os assessores ficaram em polvorosa. Ninguém sabia como reagir. O roteiro havia saído dos trilhos, mas, por algum motivo, ninguém queria corrigir. O povo estava envolvido, se isso era mais raro que um cometa. Mais tarde, na mesma tarde, durante uma roda de conversa informal com professores e agricultores, os dois líderes acabaram lado a lado, sentados num banco de madeira comendo bolo de milho. Caramelo estava deitado entre os pés deles, como um elo silencioso. A proximidade forçada revelou o que nenhuma reunião formal revelaria, e que ambos tinham um histórico de afeto por cães. Um contou sobre seu velho pastor alemão, o outro lembrou do vira-lata que salvara de uma enchente na juventude. As memórias, inesperadas, suavizaram as palavras. No rádio comunitário, a apresentadora interrompeu a programação para comentar ao vivo, e não é que foi o Caramelo que fez os dois pararem para escutar um ao outro? Esse cachorro devia ser nomeado embaixador da paz. Nas redes sociais locais, as imagens de Caramelo deitado entre os dois políticos viraram meme e também símbolo. Se até ele consegue unir, por que a gente não tenta? No fim do dia, quando os refletores se apagaram e as pessoas voltaram para casa, Caramelo ficou deitado na escadaria do ginásio, observando o pôr do sol. A cidade ainda tinha seus conflitos, suas divisões, suas feridas abertas. Mas por um instante só, houve silêncio, riso e escuta. E isso já era alguma coisa. Ele espreguiçou-se, sacudiu o pelo e caminhou em direção à praça principal. No caminho, parou em frente à barraca da Dona Mariazinha, que, como sempre, deixou cair um pedacinho de carne de sol sem querer. Ele pegou com delicadeza, como fazia toda noite, e seguiu em frente, talvez em busca do próximo momento em que pudesse, sem latir muito, mudar tudo de novo. O dia seguinte amanheceu com cheiro de pamonha no ar e assunto demais nas esquinas. Pedras Claras não falava de outra coisa, o cachorro que calou dois gigantes. Nas padarias, nos salões de beleza, no ponto de ônibus, nas filas da lotérica, o nome que escapava das bocas entre risos e espantos era um só, um Caramelo. Na rádio Pedra Branca FM, o apresentador do programa das 7 foi direto ao ponto, gente, o que foi aquilo ontem no ginásio? O Caramelo salvou o evento, viu? Salvou a imagem do nosso povo. Se tem bicho mais sensato nesse país, eu desconheço. O prefeito, que no dia anterior parecia prestes a sofrer um colapso com a tensão do evento, agora sorria satisfeito com a repercussão. Não pelo sucesso político em si, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, a cidade estava conversando em uníssono, ainda que por um cachorro. Era pouco, mas era um começo. Caramelo, por sua vez, não se deu conta de nada. Acordou como sempre e debaixo da sombra do coreto da praça, espreguiçando-se longamente, farejando o vento e caminhando até a bica para beber água.
Depois disso, fez seu tradicional trajeto, passou pela porta da escola, onde os alunos já o conheciam pelo nome, visitou o mercadinho do seu Antônio, que sempre deixava um naco de queijo escondido na beirada do balcão, e, por fim, deitou-se no pé da escadaria da igreja, onde costumava cochilar enquanto o padre preparava a homilia. Mas algo estava diferente. Havia mais olhos sobre ele. Mais mãos estendidas para um afago. Mais vozes o chamando com doçura. A fama chegará. E junto com ela, uma onda de sentimentos que a cidade ainda estava aprendendo a nomear. Na parte alta da cidade, o Centro Cultural Dona Zefa começava os ensaios para a grande apresentação de encerramento da celebração da União Popular, que aconteceria dali a 3 meses. A diretora, Dona Clarice, uma mulher enérgica com sotaque arrastado e um jeito carinhosamente mandão, viu no episódio do ginásio uma inspiração. "Meninas!" chamou, estalando os dedos. "A peça de teatro vai mudar. Nada de lendas de reis nem princesas. Vamos contar a história do nosso herói de 4 patas. O Caramelo vai ser o centro da trama." As crianças aplaudiram. Uma delas, Malu, levantou a mão timidamente. "Professora, posso fazer o papel dele?" "Pode sim, meu amor", respondeu Clarice. "Mas o Caramelo vai estar no palco também, se ele quiser. Ele não precisa de fala nenhuma. Só precisa ser ele mesmo." Enquanto isso, os 2 grandes nomes da política que haviam protagonizado o embate da noite anterior seguiam rumando para suas respectivas cidades. Um, calado no banco de trás de um carro oficial, o outro, olhando pela janela de um avião fretado, mastigando pensamentos em silêncio. Nenhum deles admitiria, mas ambos haviam sentido algo durante aquele momento insólito no ginásio. O olhar do cachorro, sereno, como se estivesse acima de toda aquela tensão. Era quase um constrangimento ser confrontado pela simplicidade. Na cidade, no entanto, nem todos viam com bons olhos a crescente fama do cão. Um grupo de moradores mais conservadores, liderado por um comerciante antigo e ranzinza chamado Agenor, começou a espalhar críticas discretas. "Um cachorro no centro da política? Isso é ridículo. Estão transformando a cidade num circo." No entanto, as críticas batiam e voltavam como pedra jogada em boi gordo. A cidade estava encantada. E o encantamento crescia a cada nova aparição de Caramelo, numa roda de capoeira na praça, ou deitado no púlpito da igreja enquanto o padre pregava sobre reconciliação, ou acompanhando a fila do pão da dona Nicinha como se conferisse a ordem. Foi então que aconteceu o inesperado. Um colunista de um portal de notícias nacional, famoso por suas opiniões ácidas, publicou uma nota zombando da situação. Chamou Caramelo de um mascote populista e sugeriu que o povo de Pedras Claras só precisava de menos cachorro e mais leitura. A cidade ficou indignada. No outro dia, a praça central foi tomada por cartazes improvisados. "Somos todos Caramelo", dizia um. "O cão que ensina o homem", dizia outro. Crianças pintaram muros com a imagem do vira-lata. Comerciantes começaram a vender chaveiros, camisetas, bonequinhos de barro com seu formato. Dona Mariazinha, a cozinheira da feira, foi quem resumiu melhor: "Esse povo de fora não entende. O Caramelo não é só cachorro, não. Ele é gente de alma. Vive com a gente, sente o que a gente sente. Ele sabe das coisas sem nem precisar falar." No meio disso tudo, o prefeito teve uma ideia ousada, sugeriu à Câmara Municipal a criação do Projeto Caramelo, que incluiria atividades educativas com animais, feiras de adoção e programas de convivência com cães em escolas. Era, na verdade, um projeto antigo, engavetado por falta de apoio. Mas agora, com o símbolo certo, tudo parecia possível. A proposta dividiu opiniões, como tudo que envolve política. Mas o impacto emocional era tão forte que até os vereadores mais relutantes cederam. Uma semana depois, o projeto foi aprovado por unanimidade. Enquanto isso, Caramelo seguia alheio ao que sua imagem provocava. Mas seu comportamento mudava sutilmente. Ele parecia mais atento, mais presente em lugares antes evitados. Começou a frequentar a biblioteca, onde as crianças liam histórias para ele aos sussurros.
Aparecia nas reuniões da prefeitura, sentando-se sempre ao lado do secretário de Cultura. Um dia, até subiu espontaneamente no palco durante o ensaio da peça infantil, sentando-se exatamente onde o personagem dele entraria na cena. Mas foi durante a segunda edição da Feira de Sabores, um evento culinário tradicional da cidade, que tudo ganhou novos contornos. As barracas haviam sido organizadas por ordem de inscrição, sem divisões partidárias. Por acaso, sou destino, duas barracas opostas, uma do grupo de apoiadores de um dos políticos e outra do grupo rival, foram colocadas lado a lado. O constrangimento era visível. Olhares desconfiados, sorrisos falsos. Mas as receitas se misturavam no ar, um bolo de rolo de um lado, baião de dois do outro. No meio da confusão culinária, Caramelo apareceu. Andou de uma barraca a outra, cheirou o chão, abanou o rabo e deitou-se bem na linha que dividia as duas tendas. Um silêncio se espalhou. E agora? Disse uma senhora. Ele escolheu o lado? Não. Ele escolheu o meio, respondeu outra. Os donos das barracas, em um gesto quase automático, se olharam e riram. Um ofereceu um pedaço de bolo. O outro aceitou. Daquela troca, nasceu a receita que viraria o símbolo do festival, o baião de rolo, uma mistura improvável, criada por acaso, que passou a ser servida nos dois lados. Mais do que uma comida, era uma ideia. A mistura. A coexistência. Ao fim do dia, com o sol se pondo atrás do morro da Pedra Grande, Caramelo deitou-se ao lado da fonte na praça, lambendo os pelos com calma. As pessoas ao seu redor pareciam diferentes. Não completamente, mas um pouco mais abertas. Mais leves. Ele fechou os olhos. Sabia, no fundo, que ainda havia muito por vir. Mas por ora, havia feito o que sabia fazer de melhor, estar presente. Na manhã seguinte à Feira de Sabores, Pedras Claras acordou com algo diferente. Um vazio, como se o sino da igreja tivesse falhado em sua missão diária de anunciar o nascer do sol. As vozes nas calçadas estavam mais baixas, e a praça, sempre pulsante de vida, parecia esperar por algo. Ou alguém. Caramelo não aparecerá. Pela primeira vez em anos, ele não percorreu seu trajeto habitual, nem o coreto, nem a escola, nem a feira, nem a missa das 7. Era como se o coração da cidade tivesse dado uma pausa. Na rádio local, o assunto tomou conta da programação. Gente, calma, disse o locutor. Pode ser que ele tenha ido visitar algum sítio, como ele faz às vezes. Mas se você viu o Caramelo hoje, liga aqui pra rádio. A cidade está preocupada. As ligações começaram a chegar. Dona Lourdes disse que ele não apareceu para comer o resto do angu que ela sempre deixava na soleira. Seu Adalto jurava que viu ele indo pela estrada de barro sentido Serra do Caju. Uma criança disse que sonhou que Caramelo tinha virado estrela e voado pro céu. A avó da menina puxou um terço ali mesmo. A cidade entrou em alerta. Enquanto isso, no Centro Cultural Dona Zefa, o ensaio da peça baseada em Caramelo parou. As crianças, inquietas, perguntavam o tempo todo, professora Clarice, e se ele não voltar? Ele vai voltar, sim. Respondeu Clarice, tentando esconder a própria inquietação. Caramelo sabe o caminho da praça melhor do que qualquer um de nós. No entanto, o clima começava a pesar. Já passava do meio-dia, e nenhum sinal do cachorro. O prefeito foi até o rádio ao vivo, pessoal, vamos manter a calma. O Caramelo faz parte da nossa vida, sim. Mas não vamos deixar o desespero dominar. Estamos mobilizando os guardas da cidade, as equipes de zoonoses, e até o pessoal da escola agrícola. Se ele estiver em algum canto, vamos encontrá-lo. A cidade, sem ter como canalizar a preocupação, reagiu da única forma que sabia e agindo em conjunto. Um mutirão espontâneo se formou. Carros, bicicletas, gente a pé, com potes de ração e panfletos improvisados com a imagem do vira-lata dourado. As ruas ganharam um ar de luto silencioso. Era como se uma alma tivesse se ausentado da paisagem. No meio disso tudo, as tensões políticas, que vinham sendo suavizadas, começaram a reacender.
Os dois grupos, os que apoiavam o político A e os que seguiam o político B, passaram a discutir sobre a responsabilidade de cada um na ossaturação da imagem ou de Caramelo. Fizeram do cachorro um boneco de propaganda. Dizia Agenor, o comerciante amargurado. Pelo contrário, retrucava Dona Nicinha. Foi o amor do povo que botou ele no lugar que merece. Nas redes sociais, começaram a surgir teorias. Algumas afirmavam que Caramelo havia sido levado por algum rival político. Outras sugeriam que ele estava escondido como protesto silencioso. Até uma montagem dele com mochila e óculos escuros virou meme em Caramelo, em missão de paz pelo país. Mas por trás da zoeira e das brigas, havia uma angústia sincera. No fim da tarde, o sol caía laranja e profundo sobre o horizonte seco da Caatinga. No topo da Serra do Caju, de onde se via a cidade inteira como um mapa de brinquedo, uma silhueta dourada apareceu. Cambaleante, mas com o rabo erguido. Caramelo. Ele vinha devagar, com o andar cansado de quem percorreu mais chão do que deveria. Sujo de poeira, com alguns espinhos grudados no pelo, e um olhar levemente abatido. Mas era ele. O primeiro a vê-lo foi Zeca, um garoto tímido, filho de agricultores. Zeca não gritou. Correu silencioso até ele e se ajoelhou. Passou a mão com cuidado na cabeça do cão e depois tirou a mochila. Pegou uma fatia de pão com mortadela que tinha guardado para mais tarde e ofereceu. Caramelo aceitou. Devagar. Como se estivesse medindo cada movimento. Zeca, emocionado, pegou o celular do bolso e tirou uma foto. Sem filtro. Sem texto. Só a imagem de Caramelo, com o céu da serra ao fundo e o rastro de luz do entardecer pintando seus pelos. Postou com a legenda, "Ele voltou". Foi como acender a alma da cidade. As mensagens começaram a pipocar, os sinos da igreja repicaram como no Natal, e a rádio suspendeu a programação para uma edição extraordinária. Atenção, Pedras Claras. Nosso ilustre cidadão voltou. O Caramelo voltou. E tá bem. Viva a esperança. As pessoas correram para o pé da serra, onde Zeca já caminhava ao lado do cachorro como se fossem dois velhos amigos voltando do mesmo exílio. Caramelo não latiu, não pulou. Apenas caminhava. E isso bastava. A cidade inteira se reorganizou para recebê-lo. Dona Mariazinha preparou um prato especial de carne desfiada. O padre pediu uma salva de palmas antes da novena. Crianças jogavam pétalas de flores no chão da praça. Ao chegar ao coreto, Caramelo deu uma volta lenta ao redor do pilar central e deitou. Foi ali mesmo, no centro da praça, que ele adormeceu, cercado por olhares, por afeto, por silêncio respeitoso. Mas naquele descanso havia algo novo, um peso. Dona Clarice percebeu primeiro. Ele tá mais calado. Mais pensativo. Tá com cara de quem viu coisa que a gente não vê, murmurou o padre. O prefeito, observando a cena de longe, decidiu antecipar uma decisão que vinha ruminando há semanas em transformar o projeto Caramelo numa política permanente de inclusão e bem-estar animal. Não só em Pedras Claras, mas como proposta a ser levada para outras cidades vizinhas. Seria um legado real concreto. E, no meio disso tudo, uma carta chegou à prefeitura. Era assinada por uma figura improvável, o assessor de um dos políticos do evento inicial. A carta dizia que, diante do impacto causado pela história de Caramelo, o gabinete havia decidido doar recursos para apoiar projetos culturais e educacionais envolvendo animais e comunidades. A proposta, até então engavetada, era agora embrulhada com fitas de reconciliação. A cidade, ainda sem entender exatamente o que acontecia, sentia. E isso era suficiente. Na noite daquele mesmo dia, quando a banda de pífanos começou a tocar perto da feira, Caramelo se levantou. Caminhou até a borda do coreto e ficou olhando. Era como se esperasse algo. Então, num gesto delicado, ele girou uma vez em torno de si mesmo e deitou de novo, mas dessa vez, com a cabeça erguida. Atento. Presente. Como se dissesse, ainda tô aqui. Ainda temos muito o que fazer. Com a volta de Caramelo,
Pedras Claras voltou a respirar em compasso. Era como se a cidade tivesse reencontrado seu fôlego, perdido por alguns dias em meio à ansiedade e às teorias. Mas algo havia mudado, se todos sentiam isso, ainda que não soubessem explicar. Aos poucos, a rotina da cidade retomava seu ritmo, o som da rádio voltava a tocar forró de raiz pela manhã, o sino da igreja badalava nos horários certos e os jovens do centro cultural ensaiavam com mais vigor. Só que agora, o coreto da praça, antes espaço de repouso e sombra, havia se tornado uma espécie de ponto sagrado. Ali, Caramelo passava parte do dia, recebendo visitas, sendo acariciado, mas sempre com um olhar distante, como se escutasse vozes que mais ninguém podia ouvir. Foi ali, sob a sombra do coreto, que algo novo começou. Durante um final de tarde, Dona Clarice levou os alunos do coral da escola pública para cantar algumas músicas na praça. O objetivo era treinar para o encerramento do festival, mas ninguém esperava o que aconteceria. A primeira canção escolhida foi o Asa Branca. Assim que as primeiras notas ecoaram, Caramelo, que dormia enroscado ao pé da pilastra, levantou-se. Com passos lentos, caminhou em direção às crianças e sentou-se bem ao centro da roda. A música seguiu, mas agora com outra energia. O povo, que passava apressado indo comprar pão ou fechar a farmácia, começou a parar. Em minutos, uma multidão se formava ao redor do coral. As crianças continuavam a cantar, como se inspiradas pela presença silenciosa do cão. Ao final da canção, ninguém aplaudiu. O silêncio pairava como se fosse parte da melodia. Até que Caramelo soltou um latido seco. Um só. O suficiente. A praça então explodiu em palmas. Palavras não eram necessárias. No dia seguinte, o vídeo da apresentação viralizou. Era uma gravação simples, feita por um dos pais com o celular. Mas ali estava Caramelo, ouvindo a canção nordestina como quem entendia a história por trás da letra. Os comentários na internet foram emocionados. Muitos diziam que aquele cachorro era mais sábio que qualquer liderança política. E foi aí que surgiu a proposta mais inusitada até então, uma comitiva de artistas de uma capital vizinha entrou em contato com a prefeitura. Queriam levar a história de Caramelo para outros palcos. Um espetáculo de teatro, música e contação de histórias inspirado na trajetória do vira-lata seria criado. O título: A Lição do Coreto. O projeto mexeu com a cidade inteira. Era a primeira vez que algo nascido ali, da própria comunidade, ganhava tamanho alcance. Mas com a expansão, surgiram também os desafios. O primeiro deles, como garantir que a essência da história de Caramelo não se perdesse na transformação em espetáculo. Dona Clarice foi firme. Não vamos transformar ele em símbolo vazio. Caramelo não é enfeite, nem milagre. Ele é real, vive entre a gente. Dorme na praça. Pisa na lama. A história dele é nossa. E vai ser contada do nosso jeito. A segunda dificuldade veio de fora. Uma produtora de eventos tentou comprar os direitos da imagem de Caramelo. Queria colocar o cão em campanhas publicitárias, embalagens de ração, até bonecos de pelúcia. A proposta financeira era alta, suficiente para reformar 3 escolas e asfaltar metade da cidade. Mas a comunidade recusou em uníssono. Ele não é nosso para vender. Ele é nosso para respeitar, disse o prefeito, sob aplausos na Câmara Municipal. Enquanto essas decisões eram tomadas, Caramelo parecia observar tudo de longe. Mas não estava distante. Passava a maior parte do tempo entre os ensaios da peça, as rodas de conversa do projeto educacional e os encontros espontâneos com moradores no coreto. Ele era o elo invisível entre todas essas ações. Num desses encontros, Caramelo fez algo inesperado, durante uma oficina de leitura ao ar livre, em que crianças liam trechos de contos populares, ele se levantou no meio da atividade e caminhou até uma senhora sentada sozinha em um banco da praça. Era Dona Cecília, uma antiga professora que havia se isolado após perder parte da visão. Desde então, evitava multidões, conversas e encontros públicos. Mas naquele dia, quando Caramelo encostou o focinho em seu colo, algo quebrou. Faz anos que ninguém me chama para ouvir uma história, disse ela, emocionada.
Eu ensinava isso, mas esqueci como se sentia. As crianças se aproximaram e, ali mesmo, formaram uma roda ao redor da velha professora. Ela então pediu que lessem para ela. E assim passaram a tarde com histórias simples, vozes doces, e um cão deitado entre os pés dela. Esse momento virou outro símbolo. A roda de Cecília passou a acontecer toda semana. Não havia cronograma, nem microfone. Só encontros espontâneos com livros, gente e presença. O impacto na cidade foi visível. A escola registrou aumento na frequência de alunos nas aulas de leitura. A biblioteca pública, antes esquecida, começou a receber visitas regulares. Famílias voltaram a frequentar a praça não só nos eventos, mas no dia a dia. E sempre, de alguma forma, lá estava Caramelo. Não como atração, mas como testemunha. Ainda assim, havia quem resistisse a toda essa comoção. Agenor, o comerciante ranzinza, não se convencia. Tudo isso por causa de um cachorro? Vão ver, isso tudo passa. Cachorro não muda a cidade. Foi quando algo inusitado aconteceu. Durante um dia chuvoso, raro em Pedras Claras, a praça começou a se esvaziar. O coreto estava vazio, e Caramelo não aparecia desde a noite anterior. Os moradores, preocupados, temiam outro sumiço. Mas foi Agenor quem, ao abrir a porta da sua loja para colocar os tapetes para secar, viu o cão. Estava ali, deitado na porta, encharcado. Como se tivesse procurado abrigo e escolhido justo o comércio do velho rabugento. Agenor hesitou. Depois suspirou fundo. Pegou uma toalha velha, secou o cão com cuidado, e colocou uma vasilha com água e outra com frango desfiado do almoço. Vai, come, mas não acostuma, não, resmungou. Caramelo apenas abanou o rabo, devagar. Depois de comer, deitou-se de novo, dessa vez dentro da loja, como se dissesse, agora é com você. Naquela noite, a loja de Agenor fechou mais tarde do que o normal. E no dia seguinte, pela primeira vez, ele colocou um pequeno cartaz na vitrine em Bem-vindos, com ou sem rabo. O povo notou. E sorriu. Aos poucos, Pedras Claras passava a ser mais do que a cidade de Caramelo. Tornava-se o reflexo das pequenas transformações que ele provocava. No final daquele mês, o espetáculo A Lição do Coreto o estreou na própria praça. Não havia palco elevado nem luzes artificiais. As apresentações eram feitas sob a luz do lampião e da lua, com os próprios moradores atuando, dançando e cantando. Caramelo participou, claro. Não como ator, mas como presença viva, deitado ao centro da roda, como sempre. E quando a peça terminou, sem aplausos ensaiados, apenas com o som do vento entre as folhas e os olhos marejados da plateia, todos entenderam que não era apenas uma história de cachorro. Era uma história de gente. De mudança. De reencontro. Caramelo, mais uma vez, se levantou. Caminhou até o coreto. E deitou. Como se dissesse, agora sim. Era fim de abril em Pedras Claras. O céu, com seus tons quentes de algodão queimado, desenhava silhuetas sobre os telhados vermelhos da cidade. As chuvas esparsas haviam refrescado o solo, e os ipês começavam a florir nas beiradas das estradas, tingindo o sertão com um amarelo vivo. A praça central fervilhava de atividades, feira, teatro, rodas de leitura, e no meio disso tudo, como sempre, estava ele, Caramelo. Mas naquela manhã, algo ainda maior estava por vir. Por volta das 10h30, quando o coreto começava a ganhar sombra e Caramelo tirava sua segunda soneca do dia, um carro preto de vidro escuro estacionou na porta da prefeitura. Desceu dele uma mulher de postura firme, cabelo preso em coque, terno bege e uma pasta de couro. Ao seu lado, dois homens discretos, de óculos escuros. Ela andava com passos seguros e olhos atentos. A cidade, acostumada a visitas políticas, ficou em silêncio por alguns minutos. Mas logo a rádio deu a notícia e a mulher era assessora especial da Presidência da República. Viera entregar um convite oficial ao prefeito de Pedras Claras, e Caramelo estava sendo chamado para representar o Brasil em um Fórum Internacional sobre Cultura, Cidadania e Convivência.
O nome do fórum era longo, mas o resumo era direto, e eles queriam ouvir histórias reais de comunidades que mudaram a partir de símbolos vivos. E queriam que caramelo fosse o símbolo. A notícia explodiu como festa junina no coração do povo. Em poucos minutos, já tinha panfletos feitos à mão com os dizeres: Caramelo, embaixador do povo. As crianças gritavam na rua: ele vai representar nós. É nós no mundo. Mas junto com a euforia, veio a dúvida: como levar um cachorro de rua até outro país? Como explicar sua importância a pessoas que nunca viveram em cidade pequena, que não conheciam a dureza do sertão ou o calor de uma praça cheia de cheiro de bolo de milho? A comissão responsável pela viagem começou os preparativos imediatamente. Haveria uma apresentação cultural, um pequeno documentário e, claro, a presença física de Caramelo. A questão era: ele iria? O prefeito convocou uma reunião emergencial com o grupo que vinha coordenando o projeto Caramelo. Estavam presentes Dona Clarice, o padre, a diretora da escola, alguns alunos, e até Agenor, que agora, embora contra gosto, aparecia em reuniões comunitárias. Gente, isso é sério. A cidade inteira tá envolvida. Mas a decisão não é nossa. É do próprio Caramelo. E como a gente pergunta isso pra ele? Disse Agenor, meio irônico. Observando, respondeu Dona Clarice, com calma. Ele sempre mostrou quando queria algo. A gente é que precisa escutar melhor. Durante dias, a cidade se preparou para apresentar a proposta ao cachorro. O ensaio da apresentação que seria feita no exterior foi trazido para a praça. Um telão com imagens da cidade foi montado. Crianças leram poemas. A banda tocou. Tudo na presença de Caramelo. Ele assistiu tudo quieto. Sem latir, sem sair do lugar. Quando tudo terminou, levantou-se, caminhou lentamente até o telão, farejou o pé da estrutura e voltou para deitar ao pé do coreto. O que isso quer dizer? Sussurrou o padre. Que ele precisa de tempo, respondeu Malu, a garotinha que fazia o papel de Caramelo na peça da escola. Enquanto a cidade aguardava a resposta, algo inesperado começou a acontecer. Visitantes de outras cidades começaram a chegar. Primeiro, alguns curiosos. Depois, artistas, documentaristas, educadores. Todos querendo entender como uma cidade pequena, sem grandes recursos, tinha conseguido criar um movimento tão poderoso com base na presença de um cachorro. Dona Cecília, que voltará a ensinar nas rodas de leitura, passou a receber convites para participar de debates e eventos online. O grupo da peça foi convidado para apresentações em outros municípios. A rádio local passou a ser retransmitida por web para outras regiões do país. Mas tudo girava ao redor de Caramelo. E ele parecia cada vez mais reflexivo. Foi então que veio o primeiro grande obstáculo. A empresa de transporte responsável pela logística da viagem informou que, por questões burocráticas, Caramelo precisaria ser transportado em uma caixa de contenção especial, isolado de outros passageiros, e com uso de sedativo leve. A cidade ficou em choque. Sedativo? Em Caramelo? Protestou Dona Nicinha. Ele não é carga, é gente. Isso não é viagem, é cárcere. Exclamou Dona Clarice. O prefeito tentou argumentar, pedir exceções, redigir ofícios. Mas a legislação era clara. Levar um animal ao exterior exigia protocolos rigorosos. Nesse momento, o impensável aconteceu e a cidade quase desistiu. Estavam dispostos a tudo, menos a ver Caramelo passar por algo que pudesse fazê-lo sofrer. Mas foi Malu, mais uma vez, quem sugeriu algo diferente. E se ele não for fisicamente, mas a gente levar ele mesmo assim? Como assim, filha? A gente leva a história. Leva o teatro, leva os vídeos, leva os depoimentos e no lugar da presença dele, a gente leva algo que o represente. Mas de verdade, não como boneco de pelúcia. Um símbolo que ele mesmo escolha. Todos ficaram em silêncio. Um objeto, uma imagem, uma coisa que ele já use, ou goste, completou Dona Clarice. E que ele permita levar.
Foi então que lembraram do lenço amarelo que Caramelo começou a usar semanas antes. Era uma faixa de tecido esquecida por uma criança, que ele passou a carregar no pescoço. Simples, leve, e sempre com ele. Na tarde seguinte, o grupo se reuniu no coreto. Malu se aproximou com cuidado, ajoelhou-se ao lado do cachorro e perguntou: "Posso levar o lenço com a gente? Para contar sua história lá longe?" Caramelo, sem pressa, se levantou. Andou até ela. Curvou o pescoço, permitindo que Malu retirasse o lenço com suavidade. E então, pela primeira vez em semanas, ele latiu. Uma vez só. Mas foi o suficiente. A cidade entendeu e ele havia concordado. Na semana seguinte, um grupo formado por 4 representantes da cidade embarcou para a capital, com destino ao Fórum Internacional. Levaram vídeos, poesias, panfletos e o lenço de Caramelo. A apresentação foi um sucesso. Dona Clarice fez um discurso comovente. Malu, com voz embargada, leu um poema em português, traduzido em tempo real no telão, e ele não fala, mas ensina. Não lê, mas inspira. Não governa, mas une. É só um cachorro, dizem. Mas é o melhor de nós. Ao final da apresentação, o público se levantou em aplausos. Caramelo não estava lá fisicamente. Mas estava em todos os corações presentes. De volta a Pedras Claras, a cidade inteira se reuniu na praça para assistir à transmissão. Quando os aplausos ecoaram pelo telão, Caramelo, deitado ao lado do coreto, se ergueu, caminhou até o meio da praça e girou 3 vezes em volta de si mesmo. Depois, deitou. Dona Cecília sorriu. Ele sabe que fomos dignos da história dele. A cidade também sabia. E naquela noite, o céu pareceu mais limpo. O vento, mais leve. As pessoas, mais próximas. A partir dali, Pedras Claras não seria mais apenas uma cidadezinha do interior. Seria lembrada como o lugar onde um cachorro mostrou que a convivência, o respeito e a escuta são capazes de transformar um povo inteiro. E Caramelo? Dormia tranquilo, cercado por carinho, flores e vozes suaves de quem havia aprendido, finalmente, a escutar sem precisar entender todas as palavras. O mês de maio chegou como um sopro quente do sertão misturado com o cheiro doce dos cajueiros floridos. Pedras Claras respirava orgulhosa. Ainda se falava com brilho nos olhos da apresentação no Fórum Internacional. Os vídeos viralizaram, as matérias se multiplicaram, e Caramelo ganhará o carinho de um país inteiro. No coreto, ele agora dormia mais tempo. O cansaço se notava nos movimentos. Mas o olhar seguia atento. Em cada passo de criança, em cada aplauso sincero, em cada momento de silêncio. Era como se ele carregasse um entendimento que escapava aos humanos. A fama, no entanto, começou a trazer suas consequências. Logo nos primeiros dias do mês, um influenciador digital famoso, conhecido por suas ações sociais performáticas, apareceu em Pedras Claras com uma equipe de filmagem. Veio sem aviso, desembarcou com drones, microfones e câmeras de última geração. Sua intenção era gravar um documentário sobre Caramelo. Mas havia algo artificial em tudo aquilo. A equipe montou luzes, ensaiou falas com moradores, ofereceu dinheiro em... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Troca de depoimentos mais o emocionante Sui tentou, em vão, fazer Caramelo interagir diante das câmeras. Ele não é bicho de circo, resmungou Agenor, do fundo de sua loja, agora decorada com quadros do cão. No terceiro dia de gravação, a equipe tentou fazer Caramelo subir num pedestal improvisado, com uma faixa dizendo o herói nacional. Ele recusou. Deitou no chão e virou o rosto. Quando insistiram, ele se levantou, deu meia volta e saiu andando em direção oposta. A imagem correu à internet com a legenda "E Caramelo cancela documentarista". O povo da cidade aplaudiu. O influenciador foi embora, sem gravação, sem aplausos, sem o que queria. Esse episódio acendeu um alerta.
Dona Clarice, em reunião com os líderes do Projeto Caramelo, trouxe uma reflexão: se a gente não cuidar da história, vão contar ela por nós. E vão distorcer tudo. Então surgiu uma ideia ousada: criar um festival próprio, o Festival das Palmas, para celebrar a cultura local, a convivência, a oralidade e, claro, Caramelo, não como estrela, mas como símbolo. Palmas porque é como a gente agradece, celebra e reconhece, explicou Clarice. E também por causa das palmas do sertão, que resistem, florescem e alimentam. O festival foi marcado para junho, aproveitando as festas juninas. Seria um evento de 3 dias com música, teatro, culinária, feira de saberes, oficinas e a estreia de um novo espetáculo, O Caramelo e o Vento que Ensina. A cidade se mobilizou. Cada bairro ficou responsável por uma parte do evento. Crianças fizeram bandeirinhas com recortes de jornal. As costureiras criaram roupas temáticas. A escola montou uma exposição com desenhos do cão feitos pelos alunos. Mas faltava uma coisa. Faltava uma canção oficial. Foi então que o músico Jonas do Accordion, morador de uma vila próxima, apareceu com um caderno velho. Dentro, uma letra escrita há anos, mas nunca musicada. Era uma homenagem ao seu próprio cachorro de infância, que desaparecera durante uma seca. Jonas adaptou a letra, inseriu elementos da história de Caramelo, e em 2 dias nasceu a Valsa do Coreto. A primeira vez que tocaram a música foi num ensaio discreto, no fundo da escola. Caramelo estava lá, cochilando debaixo de uma árvore. Quando o acórdeon soou, ele ergueu a cabeça. No segundo verso, levantou-se. Ao final, aproximou-se de Jonas, sentou-se ao lado dele e lambeu sua mão calejada. Agora sim, murmurou o músico. Agora é dele. O Festival das Palmas começou sob um céu limpo e um calor que abraçava. A cidade se vestiu de festa, fogueiras montadas, comidas típicas em barraquinhas de madeira, balões coloridos e fitas em todas as esquinas. Visitantes de várias regiões vieram. Não havia hotel suficiente, então moradores abriram suas casas. Na abertura oficial, ao som de zabumba e sanfona, Caramelo foi conduzido até o centro da praça. Malu, agora mais crescida e confiante, leu um novo poema, escrito por ela mesma: tem gente que fala com fala. Tem bicho que fala com olho. E tem dia que a alma entende sem ninguém dizer palavra. Caramelo permaneceu imóvel, mas com os olhos marejados. Não de lágrima, mas de tempo. A plateia entendeu o silêncio. O espetáculo O Caramelo e o Vento que Ensina foi apresentado na primeira noite. Misturava teatro de sombras, música ao vivo e narração oral. Sem estrelismo, sem efeitos. Apenas histórias contadas com verdade. Ao final, uma chuva inesperada caiu sobre a praça. Ninguém correu. Todos permaneceram, de pé, de braços abertos. E Caramelo, no meio de todos, girou 3 vezes e deitou, como sempre fazia. A segunda noite do festival trouxe um debate delicado: o papel da memória popular e como ela é ameaçada pela pressa do mundo moderno. Dona Cecília, mesmo com a visão reduzida, participou com voz firme: a gente esquece muito fácil o que vem de dentro. Lembra rápido do que brilha, mas esquece o que ensina devagar. Caramelo ensina devagar. É por isso que ele fica. A terceira e última noite teve o momento mais emocionante. Foi quando um grupo de mulheres rendeiras, vindas do interior profundo, subiu ao palco improvisado para cantar uma toada antiga, que poucos conheciam. Era uma canção de ninar usada há gerações para acalmar crianças nas noites quentes do sertão. Ao som da toada, Caramelo, que dormia ao lado do altar improvisado com seu lenço exposto, se levantou, caminhou lentamente até o centro da roda e, pela primeira vez, uivou. Um som grave, longo, melódico. O silêncio caiu como véu sobre a praça. Depois do uivo, ele voltou para seu lugar e deitou. A cidade inteira entendeu que aquele era o encerramento. Não era um show. Não era um evento. Era a alma do povo ali, reconhecendo no uivo do cachorro o eco de algo maior, de pertencimento, de raiz, de memória. Na manhã seguinte, enquanto desmontavam as barraquinhas e recolhiam as bandeirinhas, o povo caminhava mais devagar.
Não de cansaço, mas de encantamento. Foi quando Dona Clarice recebeu uma carta. Vinha de uma fundação internacional ligada à educação comunitária. Diziam que, após assistirem ao documentário do Fórum e acompanharem o festival pelas redes, estavam interessados em apoiar Pedras Claras como referência em projetos de transformação social através da cultura. Ofereciam bolsas para a formação de professores, oficinas para jovens e, especialmente, um projeto de intercâmbio para registrar em livro as histórias orais da cidade. Era a chance de eternizar, com tinta e papel, aquilo que Caramelo vinha ensinando com passos e presença. Mas havia uma condição: o livro deveria ser escrito a partir da escuta dos moradores mais antigos. Nada de invenção. Nada de profissionais externos. Queriam ouvir a memória de dentro. Dona Clarice chamou o grupo do Projeto Caramelo. Entre eles, agora também estava Agenor, que já era presença constante. O livro será feito por nós. Vai chamar O Vento que Lambeu a Alma. E a primeira história será de Dona Cecília. Todos concordaram. E, mais uma vez, a praça virou escola. Caramelo continuava dormindo em seu canto. Às vezes, dava voltas pela cidade. Parava nos mesmos lugares de sempre: a escola, a mercearia, a igreja, o campo de futebol. Mas algo estava mudando em seu olhar: agora havia descanso. Como se, depois de muito tempo, ele soubesse que sua missão estava sendo compreendida. E o povo também mudou. As brigas políticas ainda existiam, como em qualquer lugar, mas já não tinham o peso de antes. A escuta passou a ser mais frequente do que os gritos. O coreto deixou de ser só lugar de sombra e virou lugar de fala. A cidade, enfim, aprenderá a ouvir. E Caramelo? Ele apenas caminhava. Em silêncio, como sempre. Mas agora, cada passo seu era seguido por outros. Por vozes. Por sorrisos. Por histórias que não precisavam mais ser explicadas, só sentidas. Julho começou preguiçoso em Pedras Claras. As tardes vinham mais frias, o vento soprava com leveza, e o céu parecia um bordado de nuvens rasgadas. Era a época em que as pessoas saíam menos de casa depois do pôr do sol, preferindo a companhia de um café passado na hora, um pão de milho bem quente e uma boa prosa. Mesmo assim, a praça nunca deixava de ter vida. Crianças ainda corriam ao redor do coreto. Dona Clarice organizava pequenas leituras semanais. Malu e os colegas da escola ensaiavam uma nova peça, desta vez sobre personagens lendários da região. E, como não poderia ser diferente, Caramelo estava sempre por ali. Silencioso, observador, presente. Mas num sábado de céu limpo, algo diferente aconteceu. Logo cedo, quando o padeiro abriu a padaria, notou que Caramelo não estava deitado no lugar de sempre, ao lado da porta. Pensou que talvez tivesse ido dar uma volta, como fazia de vez em quando. Mas ao longo da manhã, mais gente começou a perceber a ausência. Ele passou por aqui ontem à tarde, disse o padre. Foi comigo até a beira do rio, contou Agenor. Dormiu comigo na escola, no último ensaio, disse Malu, com os olhos meio aflitos. Passou-se o sábado todo, e nada de Caramelo. A praça, normalmente barulhenta, começou a silenciar. As pessoas falavam mais baixo, olhavam ao redor. Não se dizia com todas as letras, mas havia um incômodo no ar. Como se o dia estivesse incompleto, como se faltasse algo essencial. No domingo, os sinos da igreja tocaram mais forte. Não por ser dia santo, se isso já era esperado, mas porque o padre queria chamar a atenção de todos, convocou uma roda de conversa sobre Caramelo, bem no coreto. A praça encheu-se de vozes apreensivas. Não vamos imaginar o pior, disse o prefeito. Ele já sumiu antes. É do espírito dele andar. Talvez esteja num sítio, descansando. Mas ele nunca fica tanto tempo fora depois do festival, rebateu Dona Clarice. Algo mudou. Não é só passeio. Naquela tarde, Pedras Claras parou. Literalmente. As lojas fecharam, as aulas foram suspensas, o mercado deu folga. Organizou-se uma busca coletiva.
Grupos se dividiram pelos bairros. Outros saíram a pé para a zona rural. Os mais jovens fizeram postagens em redes sociais. Em poucas horas, centenas de mensagens circularam pela internet: ajude-nos a encontrar Caramelo. Nosso símbolo, nosso amigo, nosso espelho. Foi nessa noite que algo inesperado aconteceu. Por volta das 8 da noite, quando a lua já subia lenta no céu, uma caminhonete velha estacionou na frente da igreja. De dentro dela desceu um homem de aparência simples, chapéu de couro, barba cerrada. Trazia consigo um cobertor marrom enrolado nos braços. O povo se aproximou. Dentro do cobertor, dormia Caramelo. Não ferido. Não doente. Apenas, cansado. O homem explicou que havia encontrado o cão na beira do rio, distante alguns bons quilômetros da cidade. Ele estava parado, olhando o horizonte, e se deixou aproximar. Sem resistência, aceitou ser carregado, como se já soubesse que era hora de voltar. Ele estava bem. Mas estava quieto. Como quem pensa. Como quem termina um ciclo, disse o homem, com a voz baixa. Naquela noite, a praça se encheu de novo. Mas ninguém fez barulho. Não houve festa. Não houve foguete. Houve silêncio. Um silêncio bonito, respeitoso. Caramelo foi colocado sobre uma almofada improvisada ao pé do coreto. Dormia profundamente. Dona Clarice sentou-se ao seu lado. Malu também. E depois vieram os outros. Um a um. Todos em volta. Foi então que o padre, com os olhos marejados, disse: ele nos mostrou tudo o que precisava. Agora é hora da gente seguir ensinando. Essas palavras ecoaram como uma verdade inegável. Era o início de uma nova fase. Asterisco asterisco. Nos dias seguintes, Caramelo voltou a andar pela cidade. Devagar, com passos curtos. Era como se marcasse o chão. Visitava os mesmos lugares, mas parava por mais tempo. Ficava na padaria um pouco mais. Na escola, sentava-se ao lado da lousa. Na igreja, deitava-se perto do altar. Mas o mais bonito era vê-lo perto das crianças. Malu, agora quase adolescente, andava sempre com ele. Criaram juntos um novo costume: caminhar pelas ruas nas tardes frias, distribuindo livros para quem quisesse ouvir uma história. Não demorou para isso se transformar em uma nova tradição, na caminhada da palavra. Toda quinta-feira, crianças saíam com Caramelo por Pedras Claras lendo histórias em voz alta. Às vezes no mercado, às vezes na fila do posto de saúde, às vezes na oficina de seu Zé. E mais do que isso, pessoas começaram a contar suas próprias histórias. Histórias que antes estavam guardadas. Histórias de vida, de amor, de superação, de perdas, de encontros. E sempre, em alguma esquina, estava Caramelo, ouvindo tudo com aquele jeito calmo, com aquele rabo que abanava devagar. Foi nesse contexto que o Projeto Caramelo decidiu algo importante: criar a Casa da Escuta. Um espaço na antiga estação de trem, desativada há décadas, onde todos poderiam contar, ouvir, registrar e compartilhar histórias. O prédio seria restaurado com a ajuda dos próprios moradores. A biblioteca seria feita com doações. E os contadores de histórias seriam todos. Crianças, idosos, agricultores, professores, artistas. Qualquer um. A inauguração da Casa da Escuta foi marcada para o final de julho, aproveitando o aniversário da cidade. Um mês inteiro de preparativos, mutirões, oficinas, pintura de murais com cenas da história de Caramelo. No grande dia, a cidade toda se reuniu mais uma vez. Agora não só para homenagear o cão, mas para reconhecer o quanto haviam crescido como comunidade. Já não esperavam que Caramelo fizesse tudo por eles. Haviam aprendido a caminhar também. Caramelo foi o primeiro a entrar no novo espaço. Andou calmamente pelos corredores, farejou os livros, deitou-se em frente ao palco. Depois, como quem aprova uma obra bem feita, levantou-se e saiu em direção à praça. A Casa da Escuta era o novo coreto. O novo ponto de encontro. A nova chama. E,
Naquela noite, em meio às histórias contadas, às músicas cantadas, aos abraços compartilhados, uma nova certeza nasceu no coração da cidade: o caramelo era eterno. Não no sentido mágico ou mitológico, mas no sentido humano. No sentido de algo que se aprende e nunca mais se esquece. Asterisco asterisco. No dia seguinte, Pedras Claras acordou com um cheiro forte de terra molhada. Havia chovido durante a madrugada. A praça estava vazia, exceto por Malu e Caramelo. Ela, sentada no coreto, com um caderno no colo. Ele, deitado ao seu lado. Malu escrevia com calma, como aprenderá com Dona Cecília. Estava começando o primeiro capítulo do livro da cidade. Título: O Caramelo, o vulcão que nos escutou primeiro. Ela não sabia quantas páginas teria, nem como terminaria. Mas sabia que aquela história, como tantas outras que ainda viriam, começava com um cão de rua que não falava, mas ensinava. E isso era o suficiente. Agosto chegou envolto em um calor ameno, típico do sertão que lentamente começa a preparar a terra para as primeiras chuvas fortes. Em Pedras Claras, o silêncio deixado pela noite chuvosa ainda ecoava nas ruas molhadas e nas calçadas repletas de folhas caídas. Mas, apesar da aparente calmaria, algo fervilhava nas entrelinhas da cidade, uma pulsação antiga, um chamado que parecia vir das raízes do próprio solo. Malu, agora com seu caderno quase cheio de histórias e poemas inspirados na convivência com Caramelo, despertava cedo todos os dias, ansiosa para mergulhar na casa da escuta. Ela sentia que o projeto não era apenas um lugar para guardar memórias, mas um espaço vivo, onde o passado e o presente se entrelaçavam, permitindo que novas vozes fossem ouvidas. Caramelo, sempre ao seu lado, parecia compartilhar dessa inquietação. Passava mais tempo caminhando pelas ruas, às vezes parando nos mesmos locais de sempre, mas com um olhar diferente, como se reconhecesse segredos escondidos em cada parede, em cada árvore, em cada rosto. O primeiro acontecimento importante do mês aconteceu numa manhã de terça-feira. Dona Cecília, que completará recentemente 85 anos, convidou Malu para visitar sua casa e lhe contar uma história especial, aquela que jamais havia sido dita em voz alta. Era uma história sobre a chegada dos primeiros habitantes à região, a fundação de Pedras Claras, e as dificuldades que enfrentaram para transformar o sertão em lar. Malu aceitou com entusiasmo e, ao chegar, encontrou Dona Cecília sentada em sua cadeira de balanço, com as mãos enrugadas segurando um antigo rádio de madeira. O ar estava impregnado com o cheiro do café fresco e do bolo de milho recém-assado. Enquanto escutava cada palavra da velha senhora, Malu percebeu que aquela narrativa não era apenas uma lição de história, era uma lição de vida. Os obstáculos enfrentados pelos antepassados, o cuidado com a terra, o respeito pelos ciclos da natureza, a solidariedade entre vizinhos, tudo isso refletia diretamente na luta diária que o povo de Pedras Claras enfrentava. Caramelo, atento, deitou-se aos pés de Dona Cecília, como se absorvesse a energia daquelas memórias tão vivas. Quando a história terminou, Malu sentiu uma vontade intensa de registrar cada detalhe no caderno, mas também percebeu que aquelas raízes profundas deveriam ser compartilhadas com toda a cidade, para que não fossem esquecidas. O segundo acontecimento relevante aconteceu numa tarde ensolarada, quando Jonas do Acórdion apareceu com uma novidade. Ele havia composto uma nova música, inspirada na história contada por Dona Cecília, que falava sobre a força do sertão, a persistência das pessoas e a beleza das pequenas coisas. A canção ganhou o nome de O Sussurro das Raízes e logo se espalhou pela cidade, sendo cantada nas feiras, nas casas e até mesmo nos campos, onde os agricultores faziam uma pausa para ouvir as notas que evocavam o coração do sertão. O sucesso da música trouxe uma reviravolta média para a trama. Uma gravadora da capital entrou em contato com Jonas, oferecendo gravar um álbum com canções inspiradas em Pedras Claras e seu povo. O projeto, porém, exigia que ele se mudasse para a cidade grande por pelo menos 6 meses, afastando-o temporariamente do grupo que ajudava a coordenar o Festival das Palmas e o Projeto Caramelo. Essa decisão trouxe consequências claras, e Jonas passou a dividir seu tempo entre a cidade grande e Pedras Claras, criando uma tensão entre sua carreira e o compromisso com a comunidade. Malu, Agenor e Dona Clarice sentiram falta de sua presença constante, mas apoiaram o músico, sabendo que sua arte era uma ferramenta poderosa para espalhar a história do lugar.
Uma outra reviravolta média aconteceu quando, durante uma reunião na Casa da Escuta, um grupo de jovens apresentou uma ideia audaciosa de transformar parte da praça em um jardim sensorial, onde pessoas com deficiência visual pudessem explorar texturas, aromas e sons, inspirados nas histórias e na cultura local. A proposta dividiu opiniões. Alguns moradores temiam que a mudança no espaço tradicional pudesse desrespeitar as memórias, enquanto outros viam na iniciativa uma forma de ampliar a inclusão e reforçar o sentido de pertencimento. Caramelo, curioso, foi o primeiro a explorar o jardim assim que foi inaugurado, farejando cada planta, tocando com as patas as diferentes texturas, ouvindo os sinos e os cantos de pássaros reproduzidos pelas esculturas sonoras. A visão do cão interagindo com o espaço sensorial emocionou a comunidade, unindo vozes a favor do projeto e dando um novo significado à praça. Porém, nem tudo fluía sem desafios. Uma reviravolta grande sacudiu a cidade quando, no meio do mês, uma grande empresa de mineração demonstrou interesse em explorar uma área próxima a Pedras Claras. O anúncio causou preocupação imediata, pois poderia afetar as nascentes, a vegetação e, consequentemente, a vida no entorno da cidade. O grupo do Projeto Caramelo, junto com líderes comunitários e moradores, organizou uma série de encontros para discutir o impacto ambiental e social da mineração. O embate político que se seguiu trouxe à tona velhas feridas e desconfianças, mas também renovou o senso de união. Dona Clarice, com sua experiência, mediava as conversas, lembrando a todos da importância da escuta e do diálogo. Caramelo, mais uma vez, era presença constante, caminhando pelas assembleias, ouvindo os depoimentos com olhos serenos. O conflito trouxe dois obstáculos significativos para o objetivo do protagonista: proteger o território e preservar a cultura local. As pressões externas e internas exigiam estratégias criativas e muita paciência. Uma subtrama interessante surgiu com a chegada de uma artista plástica, que se instalou em Pedras Claras para registrar, por meio de pinturas e esculturas, a transformação da cidade e a história de Caramelo. Ela propôs criar um mural coletivo na parede da Casa da Escuta, onde moradores poderiam pintar seus retratos, símbolos e memórias. A obra ganhou vida lentamente, refletindo a diversidade e a identidade do povo. Malu e Caramelo participavam das sessões, inspirando-se para novas histórias e canções. Outra subtrama envolveu a Genor, que decidiu abrir uma pequena livraria-café no centro da cidade, onde as pessoas pudessem se encontrar, trocar livros e conversar. O espaço tornou-se um ponto de encontro vital para o debate cultural e político, especialmente durante a crise da mineração. A evolução gradual do sucesso do protagonista ficou clara na crescente participação da comunidade, na ampliação das iniciativas culturais e no fortalecimento dos vínculos entre os moradores. Porém, cada vitória exigia sacrifícios. O tempo dedicado às reuniões, às oficinas e à organização do festival consumia as energias de Malu, Dona Clarice e Agenor, que precisavam equilibrar suas vidas pessoais com o compromisso social. Caramelo, como sempre, oferecia companhia silenciosa, seu olhar transmitindo apoio e conforto nos momentos de dúvida. A ambientação cultural da região, com suas festas juninas, sua culinária típica, suas danças e histórias orais, continuava a influenciar profundamente as decisões dos personagens. A valorização da memória local reforçava a resistência às pressões externas e a importância da comunidade como protagonista de sua própria história. O universo da narrativa mantinha regras claras, a verdade e a escuta como pilares, o respeito ao tempo da natureza e das pessoas, a valorização das pequenas ações cotidianas e a crença no poder transformador da cultura. Durante o capítulo, os sentidos foram amplamente explorados: o aroma do café, o som do acórdeon, o toque das plantas no jardim sensorial, o calor do sol no rosto, o sabor dos doces típicos, o colorido das bandeirinhas nas festas e a textura do papel nos cadernos de Malu. Momentos de vulnerabilidade do protagonista apareceram em suas pausas para descansar, na hesitação diante dos conflitos e nas dúvidas sobre seu papel naquele mundo cada vez mais complexo. As conexões emocionais entre Caramelo e os humanos se aprofundaram de forma gradual e realista, criando uma rede de afeto e cuidado que sustentava a cidade. Assim, o capítulo terminou com a promessa de que, mesmo diante das tempestades, as raízes continuariam firmes, alimentadas pelo sussurro do vento e pelo amor compartilhado. Setembro trouxe consigo a energia de mudanças no ar.
Pedras Claras despertava para um momento decisivo, cheio de expectativa e tensão. Os primeiros dias do mês foram marcados por reuniões importantes e conversas acaloradas sobre o futuro da cidade, especialmente diante da ameaça da mineração e da crescente influência externa. Caramelo, fiel a seu papel silencioso, percorria as ruas com seu jeito calmo, observando as expressões dos moradores, captando as dúvidas, os medos e também as esperanças. A história ganhava um ritmo acelerado, com acontecimentos intensos que exigiam decisões firmes. Um dos primeiros acontecimentos importantes desse período foi a reunião extraordinária convocada pelo Conselho Municipal na Casa da Escuta. Moradores, representantes do poder público, ativistas ambientais e empresários se encontraram para discutir o futuro do projeto de mineração. O clima era tenso. Vozes se elevaram, argumentos foram apresentados de ambos os lados, e o senso de urgência tomou conta do ambiente. Malu estava lá, anotando cada detalhe, preparando-se para contar essa história, não apenas para a cidade, mas para o mundo. Dona Clarice conduzia a reunião com serenidade, lembrando a todos da importância da escuta verdadeira, da empatia e da busca por soluções que respeitassem as raízes da comunidade. Caramelo, deitado próximo à mesa, parecia entender a gravidade do momento. A cada nova fala, levantava o olhar atento, como se estivesse absorvendo a energia do lugar. O primeiro grande obstáculo surgiu quando a empresa anunciou que havia adquirido uma licença provisória para iniciar estudos geológicos na região, aumentando a preocupação dos moradores e complicando as negociações. A cidade se dividiu, alguns viam a mineração como uma oportunidade econômica, uma chance de crescimento e empregos, outros temiam os impactos ambientais e a perda da identidade cultural. Nesse cenário, Malu tomou para si a tarefa de organizar um abaixo-assinado, buscando reunir o máximo de assinaturas possível para pedir uma revisão do projeto. O desafio era enorme, convencer as pessoas, enfrentar a burocracia e manter a união em meio às divergências. Enquanto isso, Jonas retornava à cidade por períodos mais longos, equilibrando sua carreira na capital com seu compromisso com Pedras Claras. Suas músicas começaram a refletir a complexidade do momento, trazendo letras que falavam de luta, esperança e resistência. A comunidade se reuniu para um grande festival cultural, onde a arte, a música e a palavra foram usadas como instrumentos de união e conscientização. Caramelo foi o centro das atenções, recebendo carinho e admiração, mas sempre mantendo sua postura serena e observadora. Um segundo acontecimento importante ocorreu quando uma equipe de pesquisadores ambientais chegou para realizar estudos sobre a fauna e flora locais. Eles apresentaram relatórios preliminares que indicavam a existência de espécies raras e ecossistemas sensíveis. Essas informações fortaleceram a causa dos moradores contrários à mineração, mas também criaram um novo desafio: garantir que os estudos fossem transparentes e confiáveis. A tensão aumentou quando surgiram rumores sobre pressões políticas e interesses ocultos envolvendo a liberação do projeto. Dona Clarice, com sua experiência e sabedoria, convocou uma série de encontros comunitários para manter todos informados e fortalecer o espírito coletivo. Enquanto isso, Caramelo continuava a ser símbolo da resistência e da esperança. Sua presença era um lembrete constante da importância de preservar o que é essencial: a terra, a cultura e as relações humanas. A terceira reviravolta média apareceu quando um grupo de jovens decidiu criar uma campanha digital para divulgar a história de Pedras Claras e a luta contra a mineração. Eles produziram vídeos, podcasts e posts que rapidamente ganharam visibilidade nas redes sociais, atraindo a atenção da mídia nacional. Esse movimento trouxe repercussão positiva, mas também expôs a cidade a críticas e pressões externas, aumentando a complexidade do cenário. Malu assumiu a liderança dessa iniciativa, usando sua escrita e sua sensibilidade para construir narrativas que sensibilizassem o público. No entanto, ela enfrentava um conflito interno claro: o medo de que a exposição pudesse atrair interesses comerciais que desvirtuassem os valores originais do projeto e da comunidade. Ao mesmo tempo, Caramelo mostrou vulnerabilidade em um momento inesperado. Durante uma caminhada, ele parou diante de uma árvore antiga, uma figueira centenária que estava ameaçada pela expansão urbana. Com os olhos brilhando, ele soltou um longo e triste ganido, como se pedisse ajuda para proteger aquele símbolo da história local.
Essa cena comoveu Malu e os moradores, que se mobilizaram para declarar a árvore como patrimônio natural da cidade, criando uma lei municipal para proteger o espaço verde. O quarto acontecimento relevante do mês foi a descoberta de documentos antigos durante uma reforma na Casa da Escuta. Eles continham relatos, cartas e fotografias que revelavam episódios esquecidos da cidade, trazendo à tona segredos e memórias que aprofundaram o entendimento coletivo sobre a identidade de Pedras Claras. Esses achados alimentaram as conversas e fortaleceram o movimento cultural, mostrando que a história da cidade era feita por muitas mãos e vozes. Outro grande obstáculo apareceu quando, em uma sessão da Câmara Municipal, uma proposta para flexibilizar as regras ambientais foi colocada em votação, causando protestos e mobilizações. Dona Clarice e Malu participaram ativamente do debate, defendendo a importância da preservação e do respeito aos acordos firmados. As batalhas políticas consumiam energia, mas também uniam o povo em torno de um objetivo comum. A quinta reviravolta grande chegou quando, durante um evento comunitário, um representante da empresa de mineração aceitou um convite para visitar a Casa da Escuta e conhecer as histórias do povo. A visita foi tensa, mas também abriu uma porta para o diálogo. Caramelo, como sempre, caminhou ao lado dos visitantes, oferecendo um olhar de confiança e calma. Esse momento representou uma mudança no rumo da história, mostrando que mesmo em meio a conflitos, a escuta e a empatia poderiam criar pontes. O capítulo trouxe também detalhes sensoriais marcantes, o cheiro da terra molhada após a chuva, o som das vozes na praça, o toque áspero das páginas antigas dos documentos, o calor do sol no rosto durante as caminhadas, o sabor do café compartilhado nas reuniões. A ambientação cultural continuava a influenciar as decisões, lembrando a todos do valor das tradições e do respeito ao meio ambiente. No final do mês, a comunidade conseguiu entregar o abaixo-assinado com milhares de assinaturas à prefeitura, conquistando uma revisão oficial do projeto de mineração. Foi uma vitória gradual, fruto de muito esforço, diálogo e união. Mas a luta estava longe de acabar. Caramelo, sempre presente, parecia mais forte e confiante, seu olhar transmitindo a certeza de que a história continuaria a ser escrita, passo a passo, com coragem e amor. Outubro chegou trazendo um céu azul límpido, que parecia querer celebrar junto com Pedras Claras a vitória conquistada com tanto esforço e coragem. Os primeiros raios de sol iluminavam as ruas e as casas, enquanto a cidade se preparava para a maior festa de sua história, o Festival das Palmas, agora ampliado e carregado de significados profundos. Malu caminhava pelo centro, com Caramelo ao seu lado, sentindo o pulsar vibrante da comunidade reunida. Havia um misto de emoção e alívio no ar, porque a ameaça da mineração havia sido temporariamente suspensa, graças à pressão popular e ao compromisso da prefeitura em respeitar a preservação ambiental. Mas essa vitória não fora alcançada sem sacrifícios. Durante meses, cada personagem enfrentou seus próprios desafios, cansaço, dúvidas, perdas temporárias de confiança, ainda assim, a persistência do grupo mostrou que é possível transformar o mundo a partir da escuta, do amor e da ação conjunta. A abertura do festival aconteceu na praça, que agora contava com o jardim sensorial, um espaço que mais do que nunca representava a inclusão, o respeito e a celebração da diversidade. As crianças corriam entre as plantas aromáticas, enquanto idosos exploravam as texturas e sons com sorrisos de encantamento. O cheiro doce do bolo de milho, o sabor do café forte e o som do acórdeon tocado por Jonas preenchiam o ambiente com uma atmosfera acolhedora e vibrante. Antes do início oficial, Malu subiu ao pequeno palco improvisado e, com a voz embargada pela emoção, falou para a multidão: "Essa festa é o resultado do amor que temos por nossa terra e pelo nosso povo. É a prova de que, quando estamos juntos, não há obstáculo que nos detenha." Caramelo, ao seu lado, abanava o rabo, recebendo o carinho e o olhar de reconhecimento de todos. Durante a celebração, foram revelados dois momentos marcantes que sintetizavam a jornada: um mural coletivo na parede da Casa da Escuta, agora completo, retratando rostos, símbolos e memórias, e a Lei Municipal de Proteção à Figueira Centenária, assinada pelo prefeito em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. O mural ganhou destaque especial porque ali estava pintado o próprio Caramelo, símbolo da união, da esperança e da força silenciosa que guiou o grupo. Mas o capítulo não se limitava à festa.
No meio da celebração, Dona Clarice tomou a palavra para lembrar que, apesar da conquista, a vigilância e o cuidado com a comunidade deveriam continuar para garantir que Pedras Claras mantivesse sua essência. Ela falou com emoção sobre o poder da escuta e da memória, lembrando que cada pessoa ali tinha um papel fundamental nessa história. Enquanto isso, Jonas tocava uma nova música, inspirada nos últimos meses, que falava de resistência, raízes e renovação. A melodia embala o coração de todos, unindo gerações em uma só voz. Um momento de vulnerabilidade de Malu surgiu quando ela se afastou do palco para um instante de silêncio, observando o Caramelo deitado na grama, com os olhos brilhando e o corpo relaxado. Ela sabia que a jornada não estava terminada, mas sentia que aquele era o momento para celebrar as pequenas e grandes conquistas. Foi uma vitória conquistada com esforço visível, onde cada passo exigiu coragem e entrega. Os obstáculos superados, desde o medo da divisão da comunidade até as pressões políticas e as incertezas sobre o futuro, serviram para fortalecer os laços entre os moradores. Além disso, as conexões emocionais que se desenvolveram ao longo dos meses entre Caramelo e as pessoas transformaram a relação entre humano e animal em um elo de amizade e apoio mútuo. O cenário também havia mudado, as ruas agora estavam mais floridas, o ar parecia mais leve, e a sensação de pertencimento reinava em cada canto. Um último acontecimento importante foi a visita inesperada de um jornalista reconhecido nacionalmente, que veio conhecer o projeto e contou a história de Pedras Claras para todo o país. Sua reportagem trouxe uma repercussão positiva, atraindo recursos para fortalecer ainda mais o projeto cultural e ambiental da cidade. No entanto, o jornalista, antes de partir, pediu para passar um tempo com Caramelo e Malu, reconhecendo no cão e na jovem a essência daquela transformação. O episódio trouxe uma grande reviravolta final, a possibilidade de Pedras Claras ser exemplo nacional de resistência cultural e ambiental, inspirando outras comunidades. Apesar do convite para expandir o projeto, Malu decidiu permanecer na cidade, com Caramelo e seus amigos, sabendo que ali estava sua missão maior, cuidar daquilo que amava. Esse compromisso simbolizava o equilíbrio entre sonho e realidade, entre o desejo de crescer e o respeito às raízes. O capítulo terminou com a promessa de continuidade, de que o amor e a escuta seriam sempre as ferramentas para enfrentar qualquer desafio. Caramelo, como sempre, era o farol silencioso daquela história, seu olhar firme e sereno convidando a todos para seguir juntos, construindo um futuro onde a natureza, a cultura e as pessoas coexistissem em harmonia. O sol se pôs em Pedras Claras com um brilho especial, como um sorriso do céu para o povo que não desistiu. Fim. Você chegou até aqui? Então comente, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.